Quando você pensa em uma cidade capital, seja Paris, Londres ou Tóquio, geralmente imagina uma cidade que é a mais poderosa e populosa do país que representa. Na maioria das vezes isso é verdade, com algumas exceções. Então você pode imaginar minha surpresa quando me deparei com esta cidade capital, que não só não é nenhuma dessas duas coisas, mas na verdade não tem absolutamente ninguém morando lá. Sim, zero. Plymouth, apesar de não ser a capital de um país, é a capital de um território ultramarino britânico. Mais especificamente Montserrat. Conhecida como a Ilha Esmeralda do Caribe, esta ilha está localizada a 1.347 milhas a sudeste de Miami, fazendo parte das ilhas Leawood. Tem apenas 12 milhas de comprimento e 7 milhas de largura. A capital de Montserrat, Plymouth, já foi de longe o maior assentamento na ilha, com uma população de cerca de 4 mil e, como tal, foi uma movimentada cidade portuária na costa sudoeste. O ponto central de lojas e serviços da ilha. Imagine mercados vibrantes, praias serenas, paisagens exuberantes e, claro, muitos turistas. Mas tudo mudou em julho de 1995, quando a cidade começou a se tornar inabitável. Você deve estar se perguntando, como uma capital pode ficar completamente sem habitantes? E a resposta para isso está no vulcão Soufriere Hills, que, como você deve ter adivinhado, acabou entrando em erupção pela primeira vez em quase 400 anos, marcando o início de uma série de eventos devastadores que acabariam levando Plymouth ao mesmo destino de Pompeia, a antiga cidade italiana que foi destruída por uma erupção vulcânica quase 2.000 anos antes. Começando em 18 de julho, uma série de enormes erupções vulcânicas espalhou cinzas por uma ampla área do sul de Montserrat, incluindo a capital Plymouth. Ficou evidente que a cidade estava em sério risco. A erupção logo enterrou Plymouth sob 39 pés de lama e cinzas, com fluxos piroclásticos de rocha quente e lava, atingindo 50 a 60 pés de altura em alguns lugares. Casas e empresas foram destruídas, soterradas por detritos vulcânicos. Vilas como St. Patrick's e Morris foram varridas em menos de 20 minutos. Este evento catastrófico obrigou os moradores a fugirem para salvar suas vidas, deixando o sul da ilha inabitável e inseguro para viagens. O governo não teve escolha a não ser declará-la uma zona de exclusão. Poucos imaginaram que quando uma abertura no vulcão começou a fumar, ele despertaria com tamanha fúria. Porém, o vulcão ainda não havia terminado. Em 1997, pequenas erupções continuaram a transformar a paisagem, espalhando cinzas pela vegetação exuberante e colinas majestosas e acidentadas. Então, em 25 de junho daquele ano, ocorreu outra grande erupção, e um fluxo piroclástico matou 19 pessoas na área da vila de Streatham, com várias outras sofrendo queimaduras graves. Entre 4 e 8 de agosto, uma nova série de grandes erupções destruiu aproximadamente 80% de Plymouth, enterrando-a sob quase 5 pés de cinzas. O governo ordenou a evacuação de Plymouth, com a Marinha Real auxiliando ao levar a população para um local seguro. Isso foi especialmente devastador para Montserrat, não tanto pela erupção em si, mas porque grande parte de sua população já reduzida foi forçada a fugir. Entre 1995 e 2000, 2/3 da população total da ilha fugiram, muitos dos quais se estabeleceram no Reino Unido, deixando menos de 1.200 pessoas residentes na ilha a partir de 1997. Até o final daquele ano, quase 2,7 milhas quadradas de florestas, terras agrícolas e vilas foram achatadas por detritos e fluxo piroclástico após uma erupção vulcânica. Plymouth foi evacuada e abandonada para ser enterrada sob fluxos de lama, e um estado de emergência foi declarado. Nesse período, Plymouth foi dividida em áreas de risco. Em certos momentos, o acesso a Plymouth era proibido, enquanto em outros era permitido apenas durante o dia para aqueles com meio de fuga rápida. A última vez que o acesso foi permitido legalmente a Plymouth durante o dia foi em 16 de junho de 1997, exceto para serviços essenciais. Após o desastre, em 1998, os montserratenses receberam direitos de residência no Reino Unido, permitindo a migração. A maioria obteve cidadania britânica em 2002 como reconhecimento. Então, muitos dos que fugiram inicialmente nunca retornaram.
Nesse período, a capital da ilha foi transferida provisoriamente para Brides, no norte, mas Plymouth continuou sendo oficialmente a capital legal. Ainda assim, o vulcão não estava totalmente finalizado. No começo dos anos 2000, a atividade do vulcão consistia principalmente em expelir cinzas esporadicamente para as áreas desabitadas no sul. Às vezes, as cinzas alcançavam o norte e o oeste da ilha. O período mais recente de aumento da atividade no vulcão Soufriere Hills foi de novembro de 2009 até fevereiro de 2010, que culminou em uma explosão vulcaniana que enviou fluxos piroclásticos por vários lados da montanha. A última erupção ocorreu em 7 de fevereiro de 2010. Apesar de não ter caído cinzas desde então, o vulcão segue ativo, liberando gases ocasionalmente. A constante ameaça de novas erupções manteve a área inóspita e perigosa. Após os vulcões devastarem a Terra, agências humanitárias trabalharam em conjunto para ajudar os cidadãos afetados pelas erupções. Eles auxiliaram na evacuação das áreas de vulcão ativo, abrigando 200 pessoas em um centro multiuso inacabado, fornecendo alimentos a eles e outros cidadãos carentes. Então, o que está acontecendo agora? Existe algum potencial para a capital abandonada ressurgir das cinzas, literalmente, e fazer um retorno ao que era antes? Bem, desde 2014, a parte sul da área da ilha foi dividida em várias subzonas com diferentes restrições de entrada e uso, baseadas na atividade vulcânica. Algumas áreas periféricas são abertas, 24 horas e habitadas. A zona mais perigosa, Zona 5, que inclui a antiga capital, só muito recentemente se tornou aberta ao público sob termos estritos, tendo sido proibida para visitantes casuais devido aos perigos e especialmente devido à falta de manutenção em áreas destruídas. É apenas legal visitar esta área quando acompanhado por um guia autorizado pelo governo e tendo uma licença da Royal Montserrat Police Force. É um local muito surreal de se ver. Imagine andar por uma cidade paralisada no tempo. As ruas estão quietas, com prédios abandonados cobertos por plantas e cinzas. Carros enferrujados estão nas garagens, e antigas lojas revelam o passado da cidade. O que antes era uma capital agitada, agora guarda apenas memórias. Igrejas, escolas e centros comunitários, onde gerações se reuniam, agora são lembretes silenciosos da história da ilha. Antes do desastre, o turismo e a agricultura sustentavam a economia de Montserrat. Porém, depois da erupção, as duas indústrias tiveram perdas expressivas. O fechamento de aeroportos e portos após a erupção provocou uma acentuada redução nos gastos turísticos. A viagem para algumas partes da zona de exclusão é permitida apenas com licença, portanto não é acessível a todos. Apesar de uma cidade abandonada por um vulcão poder eventualmente se tornar uma atração turística maior do que era. O setor agrícola segue com baixo desempenho devido às erupções que danificaram ou impossibilitaram o acesso à maior parte das terras agrícolas da ilha. Mas algumas batatas, cebolas e outros vegetais ainda são produzidos para o mercado interno. Além disso, a temporada de furacões dura entre junho e novembro, com tempo extremamente tempestuoso ocorrendo fora deste período. Os desastres naturais impuseram grande tensão à população de Montserrat, limitando a área habitável a 1/3 da ilha. No entanto, a população aumentou para mais de 4.300 desde 2016, representando um aumento de mais de 300% desde 1997. Isso ocorre porque a parte norte de Montserrat permanece majoritariamente intocada pela atividade vulcânica, sendo considerada totalmente segura. Esta área é exuberante e verde, um contraste acentuado com a zona de exclusão sul. O vulcão é constantemente monitorado pelo Observatório de Vulcões de Montserrat, que acompanha toda a atividade das colinas de Soufriere. É por essa razão que Brides, que você vê está muito ao norte, continua sendo a capital. Brides basicamente se tornou o que Plymouth era, a maior cidade em Montserrat, embora ainda hoje supostamente seja apenas temporário. Na verdade, até existe uma cidade em construção chamada Little Bay, que se tornará a futura capital. Anunciada em 2015, a construção da cidade de Little Bay enfrentou uma série de atrasos. Mas o projeto de desenvolvimento do porto de Little Bay,
um projeto de 36 milhões financiado pelo Reino Unido e pelo Banco de Desenvolvimento do Caribe, começou em junho de 2022 para criá-lo. Resta ver o que virá disso. Mas uma coisa é certa, não há como Plymouth recuperar seu status de capital ativa tão cedo. Afinal, é imprevisível quando o vulcão entrará em erupção novamente. Embora Montserrat possa nunca mais ser a mesma após perder sua capital e enfrentar dificuldades econômicas, seu povo está determinado a se reerguer. A história de Montserrat se destaca como um poderoso testemunho da resiliência de seu povo perante a força implacável da natureza. Como muitos na ilha dizem, Montserrat não é um vulcão, ela tem um vulcão. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais conteúdos como este, até o próximo vídeo